Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta morri e depois fui animal. Como animal morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem, para levar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo terei que deixar. Do poeta islâmico Al-Rumi, que nasceu em 1210 e morreu em 1273 depois de Cristo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. O tema de hoje, o Criador e a Criatura. Quem nos conduz amorosamente até vocês é o César Ayala. Quem vai versar sobre a temática é a doutora Mayra Souza de Aracaju, Sergipe. E a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, a nossa infinita gratidão, rogando a Deus, ao Cristo, aos seus luminares, a tudo e todos que os abençoe infinitamente. Mayra, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Despertar Necessário e hoje para falar do segundo capítulo da segunda obra que você ajudou e esmerou imensamente para a sua correção, para os seus ajustes, para a gestação e depois nos ajudou a parir esse novo filho. De alguma forma você também é a parteira, já que é médica, mesmo sendo uma cirurgiã vascular, e agora foi parteira também. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Eu que fui privilegiada, né? Uma sorte, uma bênção poder participar desse projeto, né? Aprendi muito, foi um start, assim, um crescimento da minha vida. Eu ainda continuo, né? Aprendendo, estamos no caminho. E hoje a gente vai pegar esse capítulo 2, que para mim foi o mais complexo do livro. Foi o que mais me impactou, assim. E eu coloquei a partir desse capítulo 2 que a gente decidiu fazer aquelas lâminas, né? Aqueles esqueminhas que a gente começou a esquematizar cada capítulo para ficar mais fácil o entendimento e a leitura. Então, ao final de cada capítulo, quem for comprar o livro, vai ver que tem um esquema no final que meio que resume o capítulo. Então, e aí, esse capítulo 2 é bastante complexo, porque ele fala sobre a evolução e a fisiologia da alma. E aí eu dividi em duas partes, né, essa apresentação. Hoje a gente vai falar da primeira parte e depois da segunda parte, que é a evolução já da alma, né, na alma mais individualizada. Então, antes da individualização, que a gente vai começar a falar hoje. Aí eu coloquei os slides, e nos slides eu tirei alguns trechos do livro para poder a gente estudar, e aí a gente vai dissecando e tentando compreender cada passo do pensamento, né, dos luminares e de Sebastião. Então, César, o primeiro slide, por favor. Então, capítulo 2, né, parte 1, Criador e a Criatura. Universo e Deus. Próximo. A primeira parte que eu quis trazer foi a questão da terminologia, porque existe uma confusão muito grande em relação ao que é mônada. Então, a monodologia, ou sistema de Leibniz, de 1714, foi idealizado por esse senhor Gottfried, não sei falar o nome direito, Gottfried Wilhelm von Leibniz. Ele viveu de 1646 a 1716, era um matemático e filósofo, e ele descreveu a mônada
dessa forma: cada mônada possui em si a representação de todo o universo e da relação entre todas as mônadas. Então ele conseguiu imaginar como um holograma já, né? A cada parte tem o todo. Então cada mônada representa a menor partícula do universo. Nesse sentido, como um ser distinto à parte próprio, mas também como parte primordial que compõe todos os corpos. Então ela é uma partícula do universo e ao mesmo tempo ela contém todo o universo em si, como um holograma, como uma semente. Então, segundo Pietro Baldi, trata-se das últimas divisões dos átomos, homogêneas em essência, mas, pelo Criador, dotadas de certas faculdades e, por necessidade evolutiva, são desenvolvidas em graus infinitamente diversos. Então, o que a gente dissecou, entendeu, foi que mônada, princípio inteligente, é a mesma coisa que o espírito com E minúsculo ou átomo primitivo. É uma entidade multifacetada, indestrutível, resultante da soma dos seguintes componentes do psiquismo divino, que é o movimento, a matéria, energia e duração, tempo, regulados pelas forças de atração, repulsão e, ao mesmo tempo, formadores da matéria primitiva. Próximo. Então, Viana de Carvalho e Epsajan, eles dizem respectivamente que Deus cria o psiquismo antes da mônada, que já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é a mônada primitiva, a primitiva substância. Todas as outras mônadas são figurações dele, em síntese. O universo inteiro, corpos e almas, mundos e seres, é formado de mônadas, ou últimas divisões dos átomos, isto é, o princípio inteligente, que é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Trata-se do espírito como a última divisão dos átomos secundários, posto que esse elemento é indivisível como átomo primordial ou primitivo. Para Leon Denis, o universo é uno, posto que é triplo na aparência. Espírito, força e matéria não parecem ser mais do que três estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito em suas manifestações. A matéria não é senão uma das formas transitórias, uma das maneiras por meio da qual a substância universal se expressa, cuja unidade constitutiva é o espírito, o princípio inteligente do universo, a mônada primordial, como figuração da mônada primitiva, a quem comumente chamamos Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Próximo. Então, tudo é interdependente, né? Esclarecendo esses dois lados que a gente... Esclarecendo melhor a mônada, né? Ela é tudo que existe e ela está Deus. Ela está em tudo e tudo está nela. É contido na... É como se fosse uma unidade e as suas partes contêm o todo. Mais adiante a gente vai dissecar e tentar expandir a consciência nesse sentido de absorver essa informação. Tudo é interdependente. A fim de que todos sejam um só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós e sejam levados à plena unidade, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. João 17, 21 a 23. Então, tudo está em tudo. Allan Kardec, no questão 33 dos Espíritos, diz: em perfeita consonância com a pauta em foco, a sabedoria de Carlos Torres Pastorinho sintetizou assim: o Cristo está em todas as criaturas, integralmente, né? Não em partes.
O Cristo está em todas as criaturas, integralmente. Não obstante, cada criatura só o manifesta conforme o seu estágio evolutivo, isto é, com a imagem distorcida pelas deficiências da criatura que o manifesta, e não do Cristo, cuja projeção é perfeita. Leon Denis corrobora com a pauta em evidência, enfatizando que a rede da vida na qual existimos, vivemos e nos movemos, os progressos de cada um são sentidos por todos. Os rebaixamentos de um só afetam o conjunto. Estamos todos conectados. De alguma forma, estamos todos ligados dentro da mônada que é Deus. Então, tudo que está em nós está no universo, e tudo que está no universo encontra-se em nós. Próximo. Hermes Trismegisto já havia dito: assim como é em cima, assim é embaixo, assim como é dentro, assim é fora. Ele disse ainda: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe é Deus. Não existe nada fora de Deus, só existe Deus. E nós, dentro de Deus, somos expressões dentro da mônada divina. Somos as pequenas mônadas indivisíveis, aglomerados de mônadas que começaram como o psiquismo divino, como a menor partícula do universo, e que foram se agregando e criando consciência dentro de Deus. Então, logo, continuando a leitura, logo deduzimos que Deus não está aqui ou acolá. Deus é tudo que existe, e tudo que existe é Deus. Ele está em tudo e tudo está nele. Somos partes inseparáveis de Deus e nele existimos. Só existe Deus, por isso nele somos criados. Criar é diferente de criar. Quem creia, creia em si mesmo. Só Deus creia, porque ele creia a partir de si mesmo. E a partir dele criamos. Sendo a partícula divina, ou o princípio inteligente, ou mônada, ou espírito que é minúsculo, a base primordial de tudo quanto pode ser criado. Então nós criamos a partir da criação divina. Deus passa a ser a nossa própria matéria-prima. Em toda a criação, e toda a criação evolui, nos tornamos copartícipes na evolução diante do nosso grau de responsabilidade, segundo as leis e a hierarquia divina. Na profundeza da consciência, tocam-se os planos superiores da criação. O psiquismo divino flui através de nós. Então, Deus, ele nos criou como mônadas primordiais espíritos e como consciências primitivas, como faíscas da consciência divina, nós evoluímos, desenvolvemos e criamos dentro da matéria criada por Deus. Mais adiante vamos compreender isso melhor. Próximo. Então, segundo André Luiz, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Pietro Paut ainda acrescenta: a energia solar, assimilada e transformada pelas plantas, torna-se o animal, calor no animal, né? Torna-se a energia solar assimilada e transformada pelas plantas, torna-se no animal calor, movimento, e como última transformação do dinamismo vital, energia nervosa.
É uma sequência, uma evolução. E essa no homem torna-se função psíquica e espiritual. Essa luz de Deus que move todas as coisas, que teve o seu começo como fluido divino, movimenta-se no Criador e vai se transformando e reunificando-se de degrau em degrau até se materializar, coagular-se. Depois, faz um movimento inverso e vai se elevando, reintegrando e sutilizando-se novamente, alcançando a espiritualização relativa em seu périplo finito, eternizando-se na forma como ser individualizado, a caminho da individuação milanesa. Então, todas as criaturas têm um começo no fluido divino e vão evoluindo e se transformando. É uma transformação, uma metamorfose. E a cada degrau, a cada processo, né, dentro dessa evolução, ele vai se sutilizando e expandindo. A sua consciência começa como uma consciência coletiva, um aglomerado de mônadas, e vai se evoluindo de uma forma até adquirir a consciência individual e depois se individua como espírito. Mais à frente a gente vai entender melhor. Quem disse essa última frase foi Miramês. Próximo. Próximo slide. Então, veja só, aqui nessa equação, a equação da substância de Pietro Baldi, em A Grande Síntese, ele coloca o seguinte: o alfa e o ômega. O alfa é o espírito, a gama é a matéria, beta é a energia e ômega é o tudo, um no Deus. Isso forma um círculo infinito de evolutivo. Então, veja só, é a mesma matéria, é a mesma substância, mas só que ela vai se sutilizando e se condensando, e aí quando ela se condensa de alfa, o espírito, a gama, a matéria, ela libera energia, ou ela condensa energia, desculpe, e ela libera energia quando retorna. Então a mesma matéria ela se condensa e a mesma matéria ela se sutiliza e ela vai e volta num ciclo. Então, quando a pessoa evolui, quando o ser evolui, ele evolui dobrando-se em si mesmo. É uma evolução em espiral. Ele vai e volta, se materializando, se sutilizando, ganhando expertise, ganhando experiência. E a cada processo, a cada estágio, ele vai passando por um processo de maior experiência, de maior evolução e de maior consciência, numa forma espiral, sobre si mesmo. Então, esse é o tudo um no Deus. Dentro do tudo um no Deus, matéria, espírito e energia vão, de forma cíclica, evoluindo. Então, essa é a equação de Pietro Baldi, que simplifica, que traduz todo o processo evolutivo da alma. Próximo, por favor. Então, só, esta é a evolução do sal da terra à luz do mundo. Essa imagem está no livro da gente, no final do capítulo. Então, a origem e o destino final são o mesmo, sem nunca sairmos da fonte, que é o tudo um Deus. Nós vamos evoluindo de sal da terra até a luz do mundo. Tudo é experiência, tudo é aprendizado no eterno divino. Então, vamos experimentando, a cada etapa vamos evoluindo. Desde átomo, passando por toda a escala estequiogenética, passamos por todos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, o reino espiritual, nos individuamos como espírito e continuamos evoluindo em direção à fonte, que é o tudo no Deus. Então, no interminável ciclo da vida, desde a origem primeva, o ser, espírito, evolui de forma cíclica, em espiral ascendente, indo e retornando sobre si mesmo, de forma a experienciar todas as fases da matéria.
primária e secundária, e do espírito em múltiplas formas, desde o mais simples ao mais complexo, entrelaçamento das mônadas, do sutil ao denso, do mais denso ao mais sutil, individualizando-se em espírito no eterno vir a ser. Próximo, por favor, César. Então, a gente pode colocar essas frases que eu tirei do livro mais ou menos como uma síntese de tudo que a gente leu até agora. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Não é possível entender a vida sem buscar perceber que tudo que existe é Deus. Então, assim, a maioria das pessoas, elas se veem separadas de Deus. Deus não está aqui ou acolá. Deus não está em algum lugar nos julgando, cara. Nós não estamos sozinhos e nem separados. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, porque Ele é tudo que existe. Então, é necessário compreender que nós somos parte dele, somos Deus, em Deus, vivemos, nos movemos, existimos. Não tem como separar-nos de Deus. Então, não existe tempo. Meu terapeuta, de vez em quando, ele me mostra um baralhinho, e aí coloca assim, a primeira página do baralho é o hoje. Todo o resto do baralho são todas as outras vidas que nós vivemos. Só que está tudo empilhadinho ali. No mesmo tempo. Não existe separação de tempo. Tudo ocorre no agora. Tudo está acontecendo agora. Tudo no mesmo instante. O começo, o meio, o fim, o início, passado e presente são todos um. E todas as dimensões estão unidas em Deus, porque tudo está em Deus dentro dele. Por isso que ele é onisciente e onipresente. Por isso que ele está em todo lugar, em todo tempo. Então, é preciso entender Deus para poder entender a vida. Nós estamos aqui para poder evoluir, se individuar, mas nós estamos dentro dessa energia divina. Deus, a gente, assim, nas religiões, né, quando a gente é criança, a gente individualiza e humaniza Deus, coloca Deus como um velho sentado no trono lá longe, longe. Mas nós estamos em Deus, e em Deus vivemos. E Ele é uma energia, e é a energia que nos move. O mundo físico, continuando outra passagem, o mundo físico ou moral é governado por leis. E essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por ela regida. O Ser Supremo não existe fora do mundo, porque esse é a sua parte integrante e essencial. O universo renova-se incessantemente em suas partes. No conjunto, ele é eterno. Tudo se transforma, tudo evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte, mas nada perece. Então é como se Deus é um organismo, o universo, se não quiser, o universo é Deus, é um organismo vivo e em expansão, que ele está incessantemente se transformando e evoluindo num jogo de vida e morte, onde nada morre, mas tudo evolui e se expande consciencialmente. A vida implica movimento e crescimento. Quando não existe movimento, a gente está no umbral. É quando você está na mão na ideia fixa. Quando você está preso num tempo, quando você está preso numa ideia. Aí você não se movimenta. E aí a alma sofre. É necessário existir o movimento para que exista crescimento. A partir do movimento se cresce, se evolui. Em todas as etapas da alma, em todas as etapas da vida.
A criação é uma cadeia infinita cujos elos se entrelaçam num movimento ascensional constante. Os elos da infinita cadeia se conjugam no incomensurável cenário da vida universal. Próximo, César. Próximo slide, César. Então, eu coloco aqui uma citação do Leon Denis para que a gente consiga entender melhor o universo e Deus. Está no livro dele com esse título. Cada gota d'água, cada grão de poeira é um mundo no qual os infinitamente pequenos são governados por leis tão exatas quanto as dos gigantes do espaço. E todos esses animálculos são providos de aparelho de movimento, de sistemas nervosos e de órgãos de sensibilidade que os fazem seres completos, armados para a luta e para as necessidades da existência. Uma poderosa unidade rege o mundo. Uma só substância, o éter, ou fluido universal, constitui, em suas transformações infinitas, a inumerável variedade dos corpos. Este elemento vibra sob a ação das forças cósmicas. Conforme a velocidade e o número dessas vibrações, assim se produz o calor, a luz, a eletricidade ou o fluido magnético. Contém-se tais vibrações e logo os corpos aparecerão. E todas essas formas se ligam, todas essas forças se equilibram, consociam-se em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade. Uma lei soberana regula num plano uniforme as manifestações da vida, enquanto um laço invisível une todos os universos e todas as almas. Ou seja, num extremo caminhamos pela estrada elegida, no outro tornamo-nos a estrada antes percorrida, pois tudo se liga e se cadeia no universo. Sempre seremos auxiliados conforme auxiliamos. Então, cada movimento, né, cada momento, nós estamos servindo ou auxiliando. Então, em um momento somos mônada primária, primordial, matéria-prima do universo. Mais adiante nos tornamos seres sencientes que criamos através do nosso pensamento, através daquelas mônadas primárias, da criação divina. Usamos essa matéria-prima e criamos a partir dela, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. E aí conseguimos modificar e transformar. A matéria nada mais é do que uma vibração diferente da energia. A energia, né, Deus, tudo é energia. Essa energia, à medida que ela muda as vibrações, ela produz o calor, a luz ou fluido magnético e transforma-se em matéria a partir dessa energia mais condensada, mais densa. Próximo slide, por favor. No Camille Flammarion, ele fala assim: a matéria física ou secundária não é substância sólida e espaçosa. É um complexo de centros de forças em seus múltiplos matizes e em suas imensuráveis nuances. Portanto, ao alto dos diversos centros de forças constitutivos que formam o corpo humano, a alma humana governa todas as almas ganglionárias, almas elementais multiformes, formando ou compondo a rede da vida com suas imensuráveis nuances e complexidade que são subordinadas. Logo, não há a menor possibilidade de pensar sem interagir, nem a mais ínfima probabilidade de interagir sem permutar as vibrações e as experiências inerentes ao propósito almejado. Tampouco o ensejo de evoluir sem a vida de relação.
Sebastião ainda assevera mais adiante que o que se percebe claramente é que não existe, em parte alguma, uma lei que isente quem quer que seja do esforço próprio, tampouco um entrave que impeça o ser de conquistar a sua autonomia e que lhe suprima o direito de caminhar com as próprias luzes, pois tal é a lei, a cada um segundo os seus conhecimentos, as suas aptidões, as suas escolhas e os seus esforços bem direcionados. Eis a liberdade e a responsabilidade. Então, à medida que se torna consciência, se começa a dirigir os mais inconscientes. Quem está à frente conduz quem está atrás. E a responsabilidade e a liberdade de cada um seguir o seu caminho e o seu aprendizado, com o que nos é oferecido, ofertado. Próximo slide, por favor. Então eu trouxe o pensamento de vários aqui que eu retirei lá do capítulo. Primeiro que Flammarion fala, a alma humana em nosso corpo terrestre sobre a Terra rege, sem isso se aperceber, todo um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo. Segundo o autor, os elementais são as almas virtuais dos elementos, ou seja, são as consciências que organizam e mantêm as formas de suas imensuráveis expressões, a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos. Ramatiz diz que existe uma energia primária oculta em todas as coisas e seres vivos, que a sustenta no processo de coesão e de substituição das células, moléculas, átomos e subdivisões sem conta, responsáveis pelo fundamento dos reinos mineral, vegetal e animal. Este elemental, ou alma virtual, é parte integrante do perispírito, como do organismo físico, e reage conforme seja a disposição mental e emotiva do homem. Essa é a consciência que rege aquele corpo. Como diz Sebastião, somos um condomínio. E uma da alma mais experiente é o síndico, é o que conduz o condomínio, é o que conduz aquela alma através da sua disposição mental e emotiva. André Luiz diz: como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Emmanuel diz: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre as somas de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Hermínio Correia de Miranda: cada célula do corpo é composta de miríades de minúsculas vidas, e cada uma delas com a sua consciência germinal. E Miramês conclui: a reencarnação se processa em todos os reinos e em todas as coisas, pois esse é o labor que o espírito conquista. Pois é nesse labor que o espírito conquista a libertação espiritual. Segundo o autor, a natureza, sendo sábia, cria vários corpos para que a mensagem do espírito seja dada e o aprendizado da alma consumado. Então veja bem, cada célula do corpo, cada molécula dessa célula, cada átomo, todos têm uma consciência. São milhares, trilhões de consciências que estão a serviço, aprendendo conosco, formando os corpos. As emoções, os sentimentos, os pensamentos conduzem essas almas e nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, a forma como agimos. Nós atraímos, nós conduzimos aquela alma. Então não existe bem nem mal, elas estão ali, elas são
seres inocentes, estão ali a serviço, aprendendo. E a gente atrai para nosso corpo, para nossa vida, aquelas vidas que vibram em sintonia, em ressonância com as nossas vibrações. Próximo slide, por favor. Então, a ideia diretriz que determina a forma está, por conseguinte, contida no fluido vital. E o perispírito, dele se impregnando, nele se transfundindo, a ele unindo-se intimamente, materializa-se o bastante para tornar-se o diretor, o regulador, o suporte da energia vital modificada pela hereditariedade. E graças a esse tipo individual de forma, desenvolve-se, conserva-se e se destrói. Gabriel Delane em A Evolução Anímica. Então, portanto, o perispírito é o suporte da energia vital, que conduz o fluido vital na edificação dos princípios vitais que geram a vida. A energia vital é a alma monádica que se incumbirá de organizar e manter a vida multiforme modificada pela hereditariedade, ou seja, pelas experiências vivenciadas em comum entre o fluido vital, a energia vital e o perispírito, em perpétuo dinamismo, considerando-se a fidelidade entre educandos e educadores em perfeita fusão. É graças a eles, ao perispírito, a energia vital e ao fluido vital, que o tipo individual se forma, sob a regência da lei de coesão e de dispersão, entre outras, inerente ao modelo organizador biológico. Então, o perispírito, em breve, ele se associa, ele se integra à energia vital, ao fluido vital, formando o modelo organizador biológico, que vai dar a forma individual. A gente não está falando só de homens aqui, todos os seres que compõem a natureza, eles precisam dessa composição para poder formar o próprio corpo, né? Para poder se materializar. Então, o modelo organizador biológico ele é essa composição do perispírito, da energia vital e do fluido vital, para que esses seres, esses corpos possam ter ação na matéria física. Teve uma pessoa que falou assim, nós não somos seres físicos com um espírito, nós não temos o espírito, nós somos espíritos experimentando a matéria. Como que a gente experimenta a matéria como espírito? Através dessa composição, dessa união, né? Da energia vital, fluido vital, esses milhares de seres imundos que nos compõem e nossa consciência já mais desenvolvida, mais experiente, que pode conduzir, sempre o mais experiente conduzindo os mais inexperientes. E é assim uma cadeia evolutiva. Próximo, por favor. Então essa é a primeira parte, né, daquele esqueminha que fica no final do capítulo. Né? Eu fiz essa explanação, tirei esses fragmentos do livro para poder tentar chegar aqui, para vocês entenderem o esqueminha. Então veja só, do psiquismo divino é criada, Deus cria nele mesmo, então, ele nunca deixa de criar. A mônada primordial ou espírito com minúsculo ou princípio inteligente do universo, a primeira energia, a partícula divina. Duas ou mais formam a matéria elementar ou amor-substância. Duas ou mais que se unem formam o éter cósmico. Este se aglomera para formar o fluido cósmico ou energia universal. E essa energia universal, ela é a matéria-prima para que a mente, que organiza e sustenta essa vida, forma a matéria mental, plasma mental, perispírito. O perispírito ele vai se embeber nesse fluido.
para formar a matéria. Próximo. Então, na sequência, né, o perispírito, quando se une ao fluido cósmico, energia universal, a bioenergia, ele cria o princípio vital, que gera a vida material, o mundo quântico. A partir do mundo quântico dessa vida material, unindo-se ao fluido vital e energia vital, o fluido vital nutre a vida material, a energia vital organiza e mantém essa vida, é formado os corpos. Então, a partir dessa condensação, dessa união. Próximo, por favor. Então, o modelo organizador biológico, próximo, César. Então, o modelo organizador biológico é formado dessa impregnação, dessa união, né, desses princípios. Então vamos lá, resumindo o enredo e a hierarquia subsequente, as mônadas constitutivas dos princípios vitais são gestadas pelo fluido vital e se tornarão mônadas do mesmo porte. De modo semelhante, as mônadas estruturais do fluido vital, por sua vez, se converterão em mônadas indissociáveis da energia vital, né? E assim por diante. Tais aglomerados monádicos acumulam as funções de organização e manutenção da vida nos estágios que lhes são próprios. Até aqui, a tríade fundamental constitui tão somente o primeiro núcleo do psiátomo, que é o bio, que é o ser biológico. E, consequentemente, o modelo organizador biológico é constituído dos princípios vitais, fluido vital e energia vital. Enfatizando, somente o primeiro núcleo do psiátomo acumula a síntese de todas as experiências inerentes aos átomos catalogados na escala estequiogenética. Lembra que nós passamos por todos os reinos, né? Inicialmente os reinos mineral, toda a escala estequiogenética, depois o vegetal, né? O vegetal ele absorve aquela energia mineral como alimento, e esse vai passar para o reino vegetal e compor o reino vegetal, e aí começa o princípio das sensações. Depois ele vai passar do corpo vegetal para o corpo animal, e ele vai desenvolver as emoções, os instintos, que os instintos já é o germe das emoções. E depois ele passa para o ruminal, pré-humano, humano. Quando os primeiros animais, eles são manadas, né? Eles têm a consciência em conjunto, ainda não está individualizado. Né? Os animais que vivem em grupos, né, em manadas, eles seguem uma consciência coletiva daquele grupo. Então, existe a consciência coletiva, antes existia a consciência individual. À medida que vai evoluindo, aí ele vai se individuando, e aí ele passa a ser um indivíduo, né? Começa a desenvolver sua memória, seus pensamentos, até chegar na espiritualização, que já vai ser já a parte da individuação. Mas a gente vai ver adiante, eu só estou dando só um spoiler do que vai ser a próxima aula da gente. Próximo slide, César. Então veja só, aí a formação do modelo organizador biológico, né? Princípio vital, fluido vital, energia vital. Mundo quântico, mundo físico. Então, a bioenergia, o modelo biológico que impregna naquele perispírito, ele vai gerar a vida material, através do princípio vital, depois vai nutrir essa vida material através do fluido vital, o átomo físico, os fótons, energia vital, que organiza e mantém a vida, e finalmente o corpo físico. Próximo slide. E aqui é o quadrinho completo, que é o que vocês vão ver lá no livro, no
final do capítulo. Essa última parte, a gente vai desenvolver ela na próxima aula, na parte 2. Porque é bastante complexo, porque é a formação do eu individual, né, da evolução da alma. Mas até aqui a gente já chegou no corpo físico, mostrando que a matéria é energia divina. Né? Então começa, né, a parte de condensação, depois agora vai de sutilização, espiritualização. Lembra? É a espiral. Né? Então primeiro o mais sutil se materializa e depois a matéria se sutiliza, né, no seu devir contínuo na evolução. Né? Quando eu li o Pietro Baldi, eu me lembro que ele falava da escala estequiogenética, né? Inclusive no mineral existe essa evolução, né? Que você vê que os minérios de peso mais simples, menores, né? Eles são mais sutis, e os de peso maiores eles liberam mais energia, porque eles têm um peso maior e precisa se sutilizar, então eles têm que liberar mais energia, né? Que é o que acontece nos materiais radioativos. E aí ocorre essa evolução tanto dentro do mineral, né, como dentro do vegetal e do mundo animal. Então a gente vai ver na natureza, observando a natureza, a gente vê esse processo evolutivo em cada etapa. Quando a gente tem olhos de ver, quando a gente começa a perceber isso. Próximo slide, por favor. Então, na próxima aula, né, a gente vai passar por esse caminho aqui, né? O início do ser biológico, né? A formação do corpo vital, né? É o primeiro núcleo do psiáquico, né? Quando a matéria física ela começa a se tornar psíquica, através do desenvolvimento da sensibilidade, do instinto, da sensação. Quando ela começa a desenvolver percepção e memória, ela começa a desenvolver as emoções, os sentimentos. E aí começa a construção do ego, da personalidade, do eu pessoal e menor. E aí que é o segundo núcleo do psiáquico. Quando esses sentimentos, a partir da emoção e dos sentimentos, né, começam a surgir os pensamentos e o desenvolvimento das inteligências, que são classificadas intelectiva, emotiva e espiritual. No começo é intelectivo e emotivo, né? Desenvolvimento da emoção e dos sentimentos. E aí começa a formação do eu superior ou self. E a partir da inteligência espiritual e a assimilação das virtudes, né? Os sentimentos mais superiores da conexão com o divino, da expansão consciencial, começa a formação do espírito, que já é o intelecto, a inteligência, a consciência, que é o terceiro núcleo psiáquico. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, porque é muito, já dá para uma hora de discussão. Próximo slide. Então, aqui eu vou encerrar a nossa explanação, mas eu vou encerrar com essa oração, que eu amei. Sebastião fez essa oração e assim eu amei. Então, Senhor, que a essência do Evangelho do Cristo ilumine a nossa consciência imatura, induzindo-a ao solene despertar. Clareie os nossos pensamentos, fazendo-os edificantes e cordiais. Purifique os nossos sentimentos, tornando-os enobrecedores e pacíficos, para que sejam criadores. Discipline as nossas palavras, para que consolem, e as enriqueça para que se façam vivificantes e esclarecedores. E engrandeça as nossas ações, de modo que elas sejam fomentadoras do bem operante. Assim seja, Sebastião. Gratidão profunda. Assim seja. Parabéns de luz pelo esforço supremo, pela magnífica aula. Creio que agora facilita quem for ler o capítulo, já tem pelo menos uma colinha, um insight, um impulso
os estímulos e a partir dos esquemas que você criou, que o Marcelo fez a finalização, aí fica mais fácil ainda. Dentro de tudo que você estudou, elaborou, ainda paira alguma dúvida dessa evolução desde a criação da mônada até a individualização do espírito? Para mim não existe mais dúvida em relação a nossa, né, em Deus. Né? Deus é, né, tudo. Eu não consigo me ver separada de Deus. Agora, a minha consciência ainda é pequena para entender essa questão das dimensões, certo? As dimensões são as múltiplas, né? Assim, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Ainda tenho uma mente pequena, ainda presa na matéria e no tempo. Mas já consigo compreender que tudo é Deus e que tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, agora eu estou fazendo terapia, né? Estou fazendo o curso de pós-graduação em terapia, e aí a gente faz regressões, né? Regressões de vidas passadas, e a gente vê que está tudo presente. Tudo que se passou está aqui, agora. Nós vivenciamos essas vidas, como hoje, como agora. Então, é uma forma de ver, de visualizar o todo. Tudo está em tudo e nós estamos em tudo. Então, nós podemos curar o passado hoje, nós podemos programar o futuro hoje, e nós temos várias vidas hoje vivendo em nós, e nós estamos em tudo e tudo está em nós. Isso eu entendo. Para mim é tranquilo. Creio que vai ficar fácil, porque a próxima quinta-feira nós vamos fazer um processo, um exercício de acessar a nossa consciência e essas dimensões. Imagine aqui o meu iPad, dá para ver essas dobras, não dá? As dobras são as dimensões, e se eu esticar, que é um universo plano, tudo está no mesmo plano. Então, em tese, tem as dimensões. Você pode imaginar aqui mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, tudo isso são dimensões diferenciadas. Aí você começa a imaginar o próprio pré-humano. Para chegar ao humano, são vários, inúmeros pré-humanos para formar um só, assim como foi inúmeras consciências animais para formar o pré-humano. Como fora inúmeras consciências vegetais para formar as consciências animais. Você imaginando o ser humano, só o seu corpo biológico tem quase 500 dimensões. Nós mapeamos 380 para estudar. Então elas são imensuráveis. Se você observar dentro de um átomo, inicialmente, você vê 3 dimensões nos elementos intratômicos: o nêutron, o próton e o elétron. Mas se você imaginar dentro do elétron, baseado numa experiência da física clássica, que a física quântica já foi mais longe, eles flagraram 4 fótons pertencentes ao mesmo elétron em 4 dimensões diferentes. E aí você vê 7 dimensões dentro do próprio átomo, nas camadas que nós vemos que esse elétron faz as suas viagens. E quando ele chega lá no ápice da dimensão mais externa, que ele retorna para auxiliar os que ficaram, ele libera o que há de mais nobre e puro, e isso forma a consciência do átomo, que é uma outra dimensão, feita de fótons, e possivelmente cada fóton vive numa dimensão diferente, e naquele mesmo espaço faz parte de um todo. Aí você imagina a Terra, que é um grande organismo, tem uma consciência diretora que chamamos Cristo.
E imagina dentro desse Cristo, Jesus, que é uma dimensão menor dentro da dimensão maior, que veio falar conosco. Mas teve outras dimensões conscienciais desse Cristo que também estiveram aqui. Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegistus, Zoroastro e tantos outros luminares são dimensões conscienciais dentro dessa dimensão maior. Então vamos supor que a Mayra queira acessar uma dimensão do seu ser. E ela pode mirar no organismo físico, ou perispiritual, mental, ou no seu eu superior. Ela vai estabelecer qual dimensão inicialmente quer acessar. Supondo que ela queira viajar para o mais ínfimo ser que compõe a sua realidade, ela virá no mínimo da mente ao físico e vai começar essa trajetória buscando a origem da vida. Olhando de relance para o corpo, inicialmente ela vê as 10 dimensões principais, que são os 10 sistemas do próprio corpo. Cada um é uma dimensão consciencial e num estágio evolutivo diferente. No entanto, são interdependentes. E desde as dimensões mais superiores, nós podemos chamar aqui o sistema nervoso e o sistema endocrínico, são as dimensões superiores, as últimas duas. Mas se você imaginar dentro do sistema nervoso, você vai ver o periférico e o central. Se você observar no central, no mínimo, só no cérebro tem 3 dimensões. A parte primitiva, que nós chamamos de cerebelo, a parte onde está o hipotálamo, a região límbica hipotalâmica, o cérebro emocional, e depois o neocórtex, a parte superior. Mas se você avançar para os órgãos, cada órgão dentro de um sistema está numa dimensão diferente do outro, mas, no entanto, são interdependentes. Cada tecido dentro do órgão também. E se você observar cada célula dentro do tecido, cada uma tem experiência diferente, embora sejam parecidas. Você pode observar numa empresa N funcionários no mesmo setor e cada um tem a sua expertise particular, embora tenha feito o mesmo curso. E se você observar dentro da célula, cada molécula é um estado dimensional. Cada átomo dentro da molécula é outro estado, e dentro do átomo já falamos um pouco. E se você recuar, os quarks são dimensões diferentes. E, inclusive, são formados por 3 dimensões. Normalmente o número de 3 está em praticamente tudo. E se você for recuando para as partículas subatômicas até chegar na mais ínfima, que é o bóson de Higgs, ele já é um feixe de luz. Quer dizer, múltiplas dimensões. Por isso que você viu no início que uma única mônada sintetiza o cosmos. Quer dizer, Deus está inteiro dentro da menor partícula. E tudo interligado. Então, agora que eu estou estudando, né, psicanálise, terapia, a gente vê as emoções se coagulando. Eu já estava vendo antes disso, né, quando a gente começou o nosso processo de tratar no ambulatório, né, as questões das emoções. As emoções se coagulando em dor em determinados órgãos que expressam, né, esses sentimentos, essas dores, né, que é a doença psicossomática. Então, dentro dessas dimensões, existe a consciência. Cada consciência menor, ela também tem acesso à consciência maior. Então, a partir do momento que eu penso, eu expresso. E aí a expressão pode vir em forma de dor. Uma dor física, uma dor emocional. Então, nosso perispírito,
É como se fosse o nosso corpo de dor, né? Ele está expressando na matéria as nossas emoções. E aí as emoções elas se transformam na matéria física, através das sensações, das dores ou das doenças. Então a dor, ela tá, a gente fala assim, a dor está na mente. Não, a dor ela é um pensamento, é um sentimento que não está sendo expressado de forma adequada, e aí o próprio corpo expressa aquela dor, aquele sentimento, aquela emoção. Como que ele faz isso? Porque existe, como tudo está em tudo e todos se conectam, é como se aquela emoção, aquele sentimento se materializasse no físico. E aí quando você cura, né, às vezes numa regressão, às vezes num tratamento terapêutico ou numa hipnose, né, você está lá, você não sente mais. A dor desaparece como num passe de mágica. Ah, estou curada. Se existir a cura realmente, está curado. Se a cura não for efetiva, quer dizer, você continuar com aquele coisa mal resolvida em si, ela vai se materializar em outro lugar, só vai mudar de lugar. Eu achei muito interessante quando meu professor falou de uma paciente com vitiligo, que fez a terapia, obteve uma cura e sarou do vitiligo, que são manchas brancas no corpo. As manchas desapareceram. E não existiu nenhum tratamento. Foi a materialização física da cura. Então, tudo está ligado e conectado. Né? Existe tanto físico quanto não físico também estão conectados. E com o holograma a gente pode acessá-los, se soubermos fazer isso, né? A gente precisa desenvolver essa expertise de acessá-los. A partir de qualquer momento a gente pode acessar o futuro ou o passado, também podemos acessar as nossas múltiplas dimensões. Né? Eu só preciso entender como elas funcionam. Né? Aí vou fazer agora um curso de meditação, porque eu quero meditar com mais profundidade, para tentar compreender, expandir e vivenciar. Porque aquela coisa, existe inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. A fé uma experienciada e a fé vivenciada. Viver aquilo para poder compreender com mais propriedade, não só com a inteligência, não só com a racionalização. Mas eu já compreendo. Agora, muita coisa eu ainda preciso vivenciar. Se fosse só você, estava fácil de resolver. Imagina a inteligência intelectiva construindo um grande edifício. Ela não vai além disso, ela construiu o edifício. Agora, para gerenciar o edifício, tudo que vai acontecer nele, só o faz com a inteligência emocional. Ela que gerencia os relacionamentos. Agora, para ter ética nos relacionamentos, o respeito, o autorrespeito, o entender que somos um, fazendo a outro, fazemos a nós mesmos, somente a inteligência espiritual faz isso. Aí nós vamos perceber que as inteligências, o prédio, os relacionamentos, a ética nos relacionamentos, tudo forma um ser único. Então assim somos nós e assim é o todo aí fora, só aumenta o tamanho. Quando nós colocamos que os átomos, para nós, são nossas criações, podemos dizer. Somos deuses para eles. Mas quem nos olha de mais longe, até o próprio governador supremo do planeta, o arquiteto que o construiu, às vezes não passamos de um átomo. Ou um construtor de uma galáxia nos vê como uma partícula infraatômica. E dependendo da situação mais além, a construção de um universo, às vezes somos algo ainda que vai sair do psiquismo divino para participar desse universo. Tão grandiosa é a criação. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira está fazendo atualmente, porque a ciência não deu mais respostas para ele. Ele viu que a medicação não curava doenças,
e ele está investindo no espírito, por isso a universidade do espírito. E ele percebe o que nós fazíamos há mais de 2 décadas, que quando atendemos um coágulo, uma memória, que pode ser uma emoção, ela não existe sozinha. Essa memória teve várias situações que ficou arquivado como essa memória. E para tratá-la e resolver a situação, eu preciso tratar todos os seres que fizeram parte dessa memória. Então vamos supor que ela seja um trauma, um conflito, alguma coisa, e todos os seres se manifestam numa reunião mediúnica como se fosse uma única entidade. E lá no caso ele citou a ironia, pode ser um melindre, pode ser uma mágoa, um ressentimento, pode ser alguma coisa. E ele vai manifestar como um ser que sintetiza a soma dos participantes da reunião e de todas as situações com as quais eles relacionaram para criar aquela situação. Ele fala que somente resolvido a situação de todos, acontece de fato a cura real. E você está chegando lá, porque... uma cura, e ocorre uma expansão da consciência. É porque há uma promoção dessa energia, né? Promoveu a energia, expande a consciência. Acho que por hoje está bom. Você já fez a oração. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu só posso falar gratidão, entendeu? Eu estou nesse caminho e assim, esse estudo, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, só para mim é um crescimento mesmo. Eu estou nesse périplo. E o mais essa incrível... transformação. Isso. O mais incrível em tudo isso, Mayra, é você ver lá nos simples átomos, eles se unindo uns aos outros para formar algo maior. E se tudo está em tudo, e a mesma lei que rege o micro, rege o macro, que absurdo teria em 2 espíritos se unir para formar algo maior se 2 átomos de cloro e sódio formam o cloreto de sódio? E muitas criaturas no meio espírita rejeitam essa ideia, não entendendo o que seria a troca de espírito, troca de personalidade ou subdivisões, sendo que Kardec estudou isso e tantos outros mestres. Isso acontece o tempo todo, como Gustavo Gelei presenciou na obra O Ser Subconsciente. E várias outras realidades. E aí parece que fica difícil imaginar que eu e você e outros tantos podemos formar uma consciência mais ampla, que chamamos o despertar da consciência, que é o nome que se dá a essa consciência maior que agrega todos nós. Cada um com a sua expertise e ao mesmo tempo todos aprendendo com todos. Porque se você imagina vários átomos compondo uma molécula, nem todos estão no mesmo estágio dentro daquela molécula. Mas eles estão interagindo e aprendendo tudo uns com os outros na sublimação do conteúdo de cada um por sua vez. Se Deus é a mônada primitiva, no qual fulgura mônadas menores e corpos e alma, mundos e seres são feitos de mônadas, somos deuses. E se admitirmos o que Allan Kardec coloca na questão 14 do Livro dos Espíritos como verdade incontestável, Deus é a causa, mas não é o efeito está onde então? Que Deus é esse que estamos falando, que cria a obra fora de si? Não estamos falando do monismo, onde Deus é criador, a criação acontece nele. Agora, se ele é o autor e não é a obra, então não estamos falando de Deus, porque ele está criando a obra dentro de algum lugar, de algum espaço. E se ele é imutável e imaterial, como é isso? Se você viu aí com vários autores que tudo em Deus está se transformando continuamente. E nós, sendo a expressão de Deus,
nós sofremos mutações incontáveis a cada segundo. Então, quando falamos disso, muitos acham isso um absurdo. Como Deus estar evoluindo? Ele é o todo. O todo contém as partes. O todo é eterno. Existe de toda a eternidade, nunca terá fim. Agora, nele teve o começo de alguma coisa ou de N coisas, que é a variedade que o compõe. Assim como o átomo tem a sua consciência e tem as suas partes, e sempre o todo é maior do que as partes, então no átomo as partes são os elementos elétron, próton e nêutron, e a consciência diretora que nós poderíamos chamar de Deus, no sentido profundo do termo. Então imagine essa essência consciencial regendo tudo dentro do, porque esta consciência do átomo rege tudo dentro do átomo. Só que em relação a Deus é que não tem nada fora dele. E em relação ao átomo tem muita coisa fora do átomo, que são os outros átomos e tudo mais. Então os Cristos são criadores e nós somos co-criadores dentro deles. Porque Kardec fala que nós fazemos parte de seres que estão dentro do Cristo, encarregados de fazer a Terra progredir. Mas fica para... E outra coisa que eu acho assim, muito interessante nessa leitura é a questão da lei da harmonia e solidariedade. Tudo é solidário, tudo é harmônico. Só quem se acha separado do todo é que acha que está só. Mas existe uma conexão que é irresistível. Então todos somos uma consciência única e todos somos solidários. Então você observa a natureza todos é harmônico e solidário. O natural é ser assim. Né? Então o ser humano ele quer se separar do todo porque ele quer se sentir um indivíduo, ele está no processo de individuação. Então ele começa no processo de separação para depois perceber que precisa se unir novamente para se individuar. Agora, o universo, agora, né, os astrônomos, né, observando o universo, eu li esse recentemente. O universo é um organismo vivo que está em expansão. Porque o universo todo é Deus. Agora eles estão percebendo isso. E que tudo é movimento, ninguém está parado. Então, o tempo todo nos movimentando. Uma velocidade incrível pelo universo. Então, não existe nem como é que fala? Imobilidade, né? Então, sempre movimento, energia em movimento, e sempre em conexão uns com os outros, sempre em harmonia uns com os outros. E essa questão da solidariedade é muito interessante, porque ninguém nunca, em hipótese nenhuma, de forma nenhuma, pode estar só. E o que se recusa a ser solidário, acaba sendo solitário. Solitário. Mas mesmo esse solitário não está solitário, ele acha que com certeza, ele só pensa, né? Engana-se, ilude-se. Gratidão infinita, eu falei muita coisa de você, esqueci de falar que você é minha comadre. Minha comadre muito amada. Abraços de luz a você, ao Davi, vosso filho, nosso afilhado. Deus os abençoe infinitamente. Dê um abraço nos gatos, em todos os seres que compõem vossa vida mais íntima, nos familiares, em Aracaju, em tudo. E nos vemos em breve. Ou você vem, ou vocês vêm para cá, ou nós damos um jeito de ir para lá. De um jeito ou de outro nos encontraremos. Namastê. Até breve na segunda parte. Abraços de luz e paz. Gratidão infinita a todos vocês. Não esqueçam que amanhã, às 20 horas, tem mais um cardápio belíssimo para vocês. O que será que tem amanhã às 20 horas? Amanhã às 20 horas, você vai observar uma palestra ou vai assistir uma palestra
Vendo a obra, vê-se Deus. Essa palestra aconteceu na Casa do Caminho Aruanda, lá de nosso amado amigo Gero Maita, em São Paulo. E às 10 horas, no sábado, a 14ª parte da série Além dos Horizontes com Miramês. Às 20 horas, no sábado, a palestra que aconteceu no Grupo Fraternal Francisco de Assis, em São Bernardo do Campo. De Sal da Terra, a Luz do Mundo é o tema. Teremos na próxima terça-feira, às 20 horas, o que acontece nos domingos às 10 da manhã no estudo com o grupo de Tempo de Despertar o Ser. É reprisado em nosso canal, nas terças às 20 horas. E às 21 horas, no canal Programa Espiritismo e Vida, do nosso irmão Davi Ascenso, reprisa-se o que acontece aqui nos domingos às 17h30, lá no canal dele. Se você deseja adquirir um de nossos livros ou convidar-nos para palestrar em sua cidade ou estudar com vocês, temos um WhatsApp e a pessoa responsável é Neuza Marques. Então você entra em contato pelo 11 974440770 para nos convidar ou para a aquisição de nossos livros. Mais uma vez, gratidão infinita a vocês. Fiquem na paz do Cristo, fiquem na paz de Deus. Gratidão infinita ao César Ayala. Mais uma vez a tudo e todos. E agora, a nossa sequência da agenda de palestras presenciais. Namastê. Palestra quando? Sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, das 19h30 às 20 horas. Onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Local: Associação Espírita Irmão Marcos. Endereço: Rua Judson Tadeu Ribas, número 228, Vila Nascente. Tema: Quem cura quem? Transmissão ao vivo pelo Facebook. Associação Espírita Irmão Marcos. Responsável: Higino. Décima Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tema geral: Família, Laboratório das Almas. Quando? Sábado, dia 19 de outubro de 2024, às 19h30. Onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. Local: Movimento Espírita Francisco de Assis. Endereço: Rua Rui Barbosa, número 455, Jardim Cuiabazinho. Transmissão ao vivo pelo YouTube, Rádio Portal da Luz. Tema: o amor e o amar. Responsável: Munir. Namastê.